Boa tarde, família. Eu sou M. Prometheus W, portador, da teoria nova. Bem-vindos ao segundo vídeo sobre a explicação da teoria, tá? Hoje, nesse vídeo, eu vim falar explicar um pouco mais sobre algumas ferramentas mentais, trazer algumas ferramentas mentais novas. Bom, como no vídeo anterior a gente comentou sobre os arquétipos e tudo mais, e basicamente acredito que esse seja o maior desafio que a gente enfrenta, né? Eu vim trazer algumas das ferramentas mentais que eu desenvolvi para a gente poder identificar e lidar um pouco melhor com esses arquétipos. Caso você ainda não tenha visto o vídeo anterior, eu recomendo. Ele tem a explicação completa de como eu cheguei a essas informações, mas por conta da existência desse vídeo, realmente eu vou acabar sendo um pouco mais sucinto aqui, porque tem algumas ferramentas mentais interessantes aqui, não sem muita enrolação. Olha só um bichinho. A primeira ferramenta mental que eu vou falar é a primeira que eu já tinha comentado no vídeo anterior, a malha de Prometheus. Ela tem um funcionamento muito simples, tá? Imagina uma batalha naval, em que cada área dessa batalha naval vai ser uma área da vida, e cada número de 0 a 9 vai ser um nível que isso afeta você de interno para externo, digamos assim. Por exemplo, no meu caso, tá, a primeira letra A seria espiritualidade. Mesmo antes de ser alguém que acreditava nesses arquétipos, tá, que entendia como isso funcionava. Ali eu já tinha que entender, aceitar que esse era o principal pensamento de começar a fazer essa teoria toda. Que a gente tem uma energia, né, vital, viva, que eu acho que pelo fato de conseguir movimentar o corpo já é uma prova disso, o fato de ter capacidade cognitiva de conseguir entender, interpretar e agir com base no que se observa e interpreta. Então, de fato, existe algum tipo, né, de espiritualidade. Bom, quando, por exemplo, seria um tema dentro de espiritualidade, por exemplo, uma sincronicidade quase que imperceptível, mas obviamente perceptível, né? É possível que se leia esse tipo de sincronicidade. Acho que o ponto principal, na verdade, no final das contas, vai ser a questão de que tudo pode ser símbolo. Mas eu acho que eu vou mais fácil, como uma das ferramentas, a explicação disso, vou esperar para a ferramenta. Então, a malha, quando você coloca, por exemplo, algumas dessas áreas podem ser problemas internos, problemas externos com outras pessoas, vários tipos de problemas, e quando você começa a meio que dar nome às situações, dar nome aos demônios, né, digamos assim, é o primeiro passo para conseguir resolver esse problema, né? Então a malha, ela veio para isso. A segunda ferramenta mental foi uma das que eu comentei no vídeo anterior, é a sala circular, segunda que eu desenvolvi, que é a ideia de que você consegue se colocar dentro de um ambiente que é totalmente seu, né, 360, imagina um iglu, né, você está no centro de um iglu basicamente, tem só a redoma em cima de você e o chão liso. Esse chão na verdade a redoma inteira, ela pode ou não tomar forma dessa malha, né? Aí cada vez que você consegue aperfeiçoando essa sala circular, mais coisas vão ter nela, vão ter os arquétipos, vão ter todas as outras ferramentas mentais lá dentro. Mas o principal é você conseguir se colocar nesse ambiente que ele é seu. Lá você consegue ter todo acesso, digamos assim, ao seu inconsciente, para ser bem sincero, e por vários motivos isso ocorre, tá? Desde você estar colocando foco num determinado assunto, a você de fato estar conseguindo manipular a sua gravidade interna, tá? Então esse é o principal objetivo da sala circular. E aí, uma das ideias que você pode estar ali dentro da sala circular, né, é se perguntar como cada arquétipo vê, por exemplo, cada parte da malha, ou como aquele mesmo arquétipo vê de uma forma oposta, para você identificar cada vez mais se aquele arquétipo faz sentido contigo, se é interessante ele se manter ali. E tem um pequeno detalhe também muito importante que eu preciso estar comentando sobre a questão dos arquétipos, é que na verdade a ideia não é nunca estar simplesmente só falando para a pessoa parar de ser, é pelo oposto, na verdade é ela própria ter a consciência de que não, tudo bem, eu decidi ser isso e é isso que eu quero, é isso que eu acredito que seja bom
E é isso. A ideia também é que cada um faça seus testes, né? Cada um aprenda a como ser a sua própria versão melhor de si, né? E eu não sou a pessoa que está aqui para dizer como se deve viver a vida. É literalmente formas para conseguir ter essas respostas. A próxima ferramenta mental, que eu ainda não tinha falado, agora é uma nova, é um termo, mas também é uma ferramenta, que são os espelhos, tá? Espelhos nada mais são do que, se a gente entende a ideia de que o que é interno é externo, o que é externo é interno, então vocês podem começar a perceber que muitos dos arquétipos, muitas das coisas que vocês escutam, veem, até mesmo falam, na verdade, tem a ver com o seu interno, tá? Tem algum nível a ver contigo, mesmo que seja só para você poder observar, né? Tipo, olha só, estou pensando de uma forma diferente referente a esse assunto, quanto para começar a pensar de uma forma diferente sobre um determinado assunto. Muitas vezes o que mais a gente se irrita vendo no outro é algo interno nosso. Isso é um fato apenas. E aí a questão é, qual arquétipo que você vê fora, que você sente que na verdade é interno seu também? Outro ponto extremamente crucial e importante, não falei que é pessoal e interno, então uma das coisas mais importantes de todas é você ter um tipo de registro simbólico sobre os símbolos que você vê, e mesmo que você não consiga interpretar, o ponto é sentir. Para ser bem sincero, há muito e muito tempo antes mesmo de conseguir perceber algumas dessas ferramentas, ter desenvolvido tantas coisas, desde o início eu já tinha a ideia de que o seu corpo sabe às vezes muito mais do que você mesmo. Então, o sentir do simbólico, digamos assim, ele tem muito a dizer. E a gente, por medo, e, bom, cada um com seus, cada um querendo ou não, temos seus motivos para não olhar. Mas, sinceramente, eu acho que quanto antes resolve, né, antes a gente fica bem, antes a gente se sente melhor, antes a gente consegue fazer o que viemos fazer de certa forma. E eu não acho que, assim, exista essa parada necessariamente de eu vim pra cá pra fazer tal. Eu raciocinei, entendi o que eu tenho menos esforço. E é basicamente o que eu quero que cada um consiga aprender. É a melhor forma de se viver. E a pergunta dessa ferramenta, né, sobre registrar símbolos é: qual símbolo vira e mexe e volta e você ainda não conseguiu saber o que significa para você? Bom, uma parte extremamente importante em toda a teoria, que eu tento deixar claro como a forma que eu ajo, mas ainda assim é importante, óbvio, muitas vezes precisa ser dito, é a responsabilidade. A responsabilidade por tudo, digamos que, por toda essa densificação de consciência, né? A gente eu não vivo falando que é isso. Esse é o principal ponto, né? Querendo ou não, eu não estou aqui para manipular ninguém, eu não estou aqui para me impor acima de ninguém, mas eu reconheço que existem pessoas que fazem essas duas coisas, digamos assim, e não faz bem para os outros. E eu ainda me preocupo em não fazer mal, sabe, para as pessoas. Então, responsabilidade é uma parte extremamente importante nessa questão da coerência, da densificação, da densidade, porque, de fato, quanto mais eu olho o meu interno, quanto mais eu entendo pelo externo, mais eu entendo que eu não estou aqui só por mim. Eu não estou aqui só para fazer necessariamente o que eu quero. Afinal de contas, se fosse isso, eu estaria no mundo sozinho, né? Ninguém está aqui sozinho, ninguém aqui faz nada sozinho. Então, um dos pontos principais eu acho que é, de fato, você ter capacidade de conseguir fazer o melhor para si e o melhor para o próximo. E eu não acho que isso seja impossível. A pergunta principal sobre essa questão da responsabilidade é: o quanto você se responsabiliza pelos seus atos, tanto o que vem de fora quanto o que vem de dentro. Isso é importante. Conseguir responder pelo menos uma dessas perguntas já é um passo muito importante. Eu sei da maioria dos medos que a gente tem em enfrentar esses demônios, mas eles são apenas partes de si. Um ponto principal sobre essa questão dos arquétipos é você entender que, na verdade, eles fizeram parte da sua vida
porque você precisou, entende? Porque em algum momento eles foram necessários. Então, é totalmente o oposto sobre essa questão de esquecer o seu passado, digamos assim, né? É o fato de, ok, isso foi importante, isso ajudou em algum momento, mas hoje em dia eu já não preciso mais. Você honra e você diz adeus. Afinal de contas, eu acho que é mais do que comum, sem contar também que a gente ainda está falando, querendo ou não, sobre o interno. Não tô falando sobre pessoas, né, sobre conhecidos de fato, porque aí, né, realmente cada situação é cada situação. Mas eu preciso deixar claro que você pode sim, entende? Você pode dizer sim ou não pro arquétipo. O arquétipo ele não vai ser nada mais, nada menos do que uma parte de você. E ela só tá ali enquanto você dá energia para ela. E outra parte extremamente importante é as respostas, elas acabam sendo sempre diferentes, porque é isso, as pessoas mudam. Então, o ponto principal é apenas uma forma de conseguir ver, não que isso vai ser o você para sempre, muito pelo contrário, né? É a capacidade de conseguir perceber quem você é e decidir se você tá a fim de mudar ou não, só. E bom, esse basicamente é só o começo, tá? Deixando mais uma vez bem claro que não tem a ver com religião, né? São ferramentas mentais para se sentir uma pessoa melhor, tanto para si quanto para os outros. Acabei esquecendo de falar no vídeo anterior, mas esse eu incluo, né? A ideia de que menos ego, mais amor. E a principal ideia da teoria nova é: a realidade é a malha colapsada pelo vetor da consciência. Então, quanto mais consciência você consegue densificar, mais a sua realidade, mais a realidade se torna aquilo que você de fato imagina. E é isso. Claro que é possível uma pessoa simplesmente ser ruim com tudo isso, mas eu acho que da mesma forma que se eu, né, meio que estou deixando claro que se você faz o bem, você vai receber o bem, bom, cabe a você decidir o que você vai fazer com essas ferramentas, entendeu? Porque eu acredito que o que as pessoas merecem chega, né? E então, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa boa para si, seja uma pessoa boa pro próximo, que a gente vai ver que no final das contas esses 25% eles só existem porque a gente acredita nisso. A gente acredita que precisa não apenas se doar mais, mas fazer muito mais para conseguir ter um resultado na qual você já poderia ter sido 1 para 1. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, mas eu não estou aqui para deixar mais ninguém se achar melhor que eu, sabendo que essa pessoa não se preocupa uma fração com o que eu me preocupo, né? Então é mais ou menos isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que isso ajude mesmo vocês e até um próximo vídeo.